Olá, amados, a paz do Senhor. Estamos aqui em mais um dia de escola bíblica. Deus tem nos abençoado nesse tempo, temos tido a oportunidade de estudarmos a palavra de Deus e nesse período temos estudado o livro de Juízes e Deus tem falado ao nosso coração. Então, queria convidar você que tem a revista, a pegar sua revista. Nós estamos então lá na nossa lição número 12, Juízes, um tempo de anarquia. Na nossa última aula nós falamos sobre a fé oscilante dos israelitas e hoje nós vamos falar sobre os juízes que foram levantados por Deus para trazer livramento então ao povo de Israel já na terra prometida, o cumprimento da promessa de Deus. Então, nós vamos estar orando. Se você não tiver a revista, pega a sua Bíblia. Nós estamos acompanhando também pela Bíblia. E eu creio que será um tempo abençoado para cada um de nós. Vamos estar orando, pedindo a direção de Deus para as nossas vidas. Paizinho querido e amado, nós te agradecemos, Senhor, por esse dia. Te agradecemos, Deus, pela tua palavra, Senhor, ministrada aos nossos corações, Senhor, neste dia, Pai. Que o Senhor tenha liberdade, o Espírito Santo, para poder falar aos nossos corações, para nos ensinar, para nos direcionar, Deus, para que através da tua palavra, Senhor, nós possamos aprender a como vivermos, Senhor, diante da tua presença, Pai. Toma, Senhor, a cada pessoa, Senhor, onde este vídeo vai chegar, Deus, em nome de Jesus, que tenham corações sedentos, Senhor, para ouvir a Tua palavra, Pai. É esta oração, Paizinho, que nós te fazemos em nome de Jesus. Amém. Bom, amados, então, nós falamos na nossa última aula que os israelitas, eles então passavam por um ciclo, né? E esse ciclo eles tinham um inimigo à frente, né? Então, para eles guerrearem, né? Para vencerem esse inimigo. Então, eles se arrependiam, Deus os abençoava, eles então venciam aquela batalha, ficavam em êxtase, né? Por mais uma vez, né? Deus então trazer a vida deles à vitória, mas logo depois eles caíam de novo naquele ciclo de apostasia, de idolatria, né? E de total afastamento da presença de Deus. Até que Deus permitia que um novo inimigo, então, os atacasse, para que, então, eles reconhecessem e se arrependessem. E, então, Deus pudesse novamente trazê-los, né, próximo para sua presença. E eles, então, pudessem vencer, então, este novo inimigo. Só que nós vamos observar que em meio a essa calamidade toda, Deus ele sempre arrumava uma maneira de trazer esperança para essas pessoas, né? Nesse período, Deus então levantou um ministério que foi o ministério dos juízes, né, em Israel. E era uma luz em meio àquela escuridão, porque como eles estavam sem essa liderança, desde a morte então de Josué, Deus então levantava alguém, né, que tinha o papel de julgar, mas também de levar a nação a vencer então as batalhas então para qual eles eram ali, né, instigados, né, então a enfrentar. E com perfis bem diferentes, né, os juízes eles foram líderes que Deus levantou para livrar Israel dos inimigos e conduzir o povo à justiça civil, né? Nós vamos observar que para cada inimigo, um tipo de juiz, então, ele foi levantado. Então, a gente conhece alguns bem famosos, mas eu queria falar para vocês, né, dos juízes, né, que talvez a gente não tenha tanto conhecimento, né, como Débora, Gideão, Sansão, mas muitos outros também foram levantados como juízes, então, para abençoar Israel e para fazer com que eles conseguissem, então, vencer aquelas batalhas. Então, eu vou citar para vocês alguns desses juízes, né, para vocês conhecerem. Então, foi Otoniel, Eude, Sangar, Débora, né, que é bem conhecida a história, Gideão, que também é bem conhecido, Tola, Jair, Jefté, Ibzan,
Elon, Abdon e Sansão, que também é uma história bem conhecida, né, a história de Sansão. Então, entre todos esses juízes, né, esses que são mais conhecidos, né, são alguns que nós vamos comentar hoje. Então, a primeira que a gente vai estar comentando, né, é a história de Débora, né? Débora, ela se contrapõe ao paradigma de uma sociedade que era altamente machista, né? E Débora, então, surge no cenário histórico ali como uma sábia e corajosa juíza usada por Deus para conduzir o povo em uma insurreição contra o opressor, né? Que era o rei de Canaã, que o nome dele era Jabim, e o seu general, que era Sísera, em uma batalha improvável, onde Deus, através de uma mulher, pôs o fim a um período de opressão sobre Israel. É bom nós sabermos, né, que Deus, ele usa quem ele quiser, no momento que ele quiser, para fazer o que ele quiser. É a vontade dele, então, que é estabelecida, né? E aí Deus opera maravilhas através de homens, de mulheres, de crianças, de jovens, de anciões. Deus pode usar qualquer pessoa para operar os seus milagres. Então a história de Débora é uma história que nós conhecemos bem, né? Está lá, né, no livro de Juízes, capítulo 4, né? Então nós vamos ver essa batalha sendo travada, né, através de Débora, né? Ela era uma profetisa que julgava Israel naquele tempo, atendia embaixo de uma palmeira, né? E essa palmeira se chamava a Palmeira de Débora. E mandou ela então chamar Baraque, né? Que era filho de Abinoão. E ela diz então para ele, né? Porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem dizendo: vai e leva a gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon, e eu farei ir a ti para o ribeiro Quizon a Sísera, comandante do exército de Jabim, com seus carros e as suas tropas, e os darei nas tuas mãos. Então, ela, né, que julgava a causa do povo, chama então ali Baraque, né, que era o comandante do exército de Israel, e diz: Deus não te enviou? Deus já não disse, né, que é para você ir, que vocês vão vencer a batalha, Israel vai sair vitorioso dessa batalha, né? E aí Baraque, né, então vai dar uma declaração e diz assim: se você for comigo, eu irei, porém se tu não fores comigo, eu não irei. E ela respondeu na mesma hora, né? Certamente eu irei contigo. Que mulher corajosa, né? Porém não será tua a honra da investida que empreendes, pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará a Sísera, né? Então ela diz: olha, eu vou com você, mas não as honras, né, dessa batalha não estarão nas suas mãos, porque quem vai ter a oportunidade de matar o comandante, né, do exército de Jabim será uma mulher. E aí nós vamos ver, né, que eles vão então para a batalha, e depois Jael tem a oportunidade de matar a Sísera, o comandante do exército de Jabim, e através, né, tanto da vida de Débora como juíza, como da vida de Jael, Deus então ele traz a vitória até o povo de Israel. Depois nós vamos ver, né, e aí a gente tem o cântico de Débora, né, Débora se alegrando no Senhor por terem vencido aquela batalha. Depois nós vamos ver a opressão dos medianitas sobre o povo de Israel. E Deus então agora levanta um novo juiz que se chamava Gideão. Você deve conhecer bem também essa história, né? Então nós vamos ver que o anjo aparece para Gideão, né? E diz para ele, né, que ele estava ali trabalhando, né? Uma coisa que é importante a gente falar: Gideão não estava ali à toa, né? Ele estava ali malhando, né, o trigo no lagar. E então o anjo apareceu e disse a ele: o Senhor é contigo, Gideão. Lá no capítulo 6, o versículo 13.
12 e 13. E diz assim: o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. E respondeu Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto, né? E que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor disse para ele: vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ah, Senhor meu, com que livrareis Israel? Gideão, o tempo todo, ele tentava fugir, né, do seu chamado, daquilo que Deus estava propondo para ele, para que ele fosse usado, né, ali como aquele que traria a vitória, né, do povo de Israel sobre os midianitas, né? E aí ele faz alguns testes com Deus, se é que assim podemos dizer, né? Mas nós vamos ver que vai chegar um momento, então, que Gideão aceita o seu chamado ali como juiz de Israel e traz, né, a vitória através de 300 homens, né? Somente 300 homens, eles conseguem a vitória sobre os midianitas. Nessa história de Gideão, nós vamos Deus provendo, né, e provando o seu poder, né, através ali daqueles homens que foram para a batalha. Porque quando foram chamados, né, se apresentaram 32 mil homens, então, para ir para essa peleja junto com Gideão. Gideão que já estava, né, assim, num momento de medo, de incredulidade, ele aceita a proposta porque ele tinha, né, ali no seu exército 32 mil homens. Mas então chega um momento em que Deus fala com Gideão que tinha homem demais ali. E aí Deus chama Gideão e diz assim, ó, é demais o povo que está contigo, lá no capítulo 7, versículo 2. Para eu entregar os midianitas nas suas mãos, porque Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo, a minha própria mão me livrou. E Deus queria provar que quem estava trazendo livramento era ele, né? Então ele diz assim, ó, fala para o exército que aqueles que forem tímidos e medrosos, então que eles voltem para o acampamento. E aí, então, quando Gideão fala, qual era o homem, né, que ia se acovardar naquele momento e dizer que realmente era tímido ou que estava com medo, né? Mas por incrível que pareça, né, dos 32 mil, 22 mil retornaram e só ficaram 10 mil então com Gideão. Imagina a cabeça, o medo de Gideão ir para essa batalha agora só com 10 mil homens. E aí então Deus diz assim, ó, ainda há povo demais. Faze-os descer as águas, né? E ali eu os provarei. Aquele quem eu te disser, este irá contigo, este contigo irá. Porém, aquele que eu te disser, esse não irá contigo, esse não irá. E Gideão fez os homens descerem, então, até o rio para poder beber a água, né? Ele disse assim, ó, todo aquele que lamber a água com a língua, como faz o cão, né? A maneira como o cachorrinho toma água, esse você vai pôr à parte, né? E aquele que se abaixar de joelhos, né, diante do rio e beber a água, né, levando então até a sua boca, esse também você vai pôr à parte. O número daqueles que lamberam, né, levando a mão à boca, foram 300 homens. Mas todo o restante do povo se abaixou de joelhos e se pôs a beber a água. Então disse o Senhor a Gideão, com esses 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei e entregarei os midianitas na tua mão, pelo que a outra parte, então, volte cada um para o seu lugar. E aí Gideão tomou nas mãos, né, as trombetas, enviou os homens que sobraram, então, para as suas tendas, né, e esteve ali consigo 300 homens, gente, de 32 mil. Agora Gideão, né, que antes estava incrédulo e medroso, ele, então, está com 300 homens para guerrear essa batalha. E aí nós vamos ver que Gideão, ele desce até o arraial dos midianitas com um moço, né?
dele, e lá ele escuta, né, um dos medianitas, então, contando o sonho. Eles eram muitos, né? A palavra diz que eles eram como gafanhotos em multidão, de tantos que eles eram, né? Mas aí ele escuta um deles dizendo: eu tive um sonho. Eis que um pão de cevada rodava contra o arraial dos medianitas e deu de encontro à tenda do comandante. E de maneira que esta caiu e se virou de cima para baixo e ficou assim estendida. Não é isto outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás. Nas mãos dele entregou Deus os midianitas e todo este arraial. Gideão, quando ouviu, né, a história desse sonho, o seu significado, ele adorou. Então nós vamos ver a transformação na vida de Gideão, né? Ele é um homem transformado agora, pronto então para a batalha que ele teria pela frente, né? E ele havia passado, né, do medo para a fé, e agora ele repetia a promessa do Senhor. Todas as dificuldades retratadas nesse livro de Juízes, né, são decorrentes da falta de fé. Deus estava à procura de um líder que simplesmente o adorasse e confiasse na sua palavra, né? Deus conduziu Gideão a esse momento santo, a ele reconhecer que Deus era aquele que estava entregando os midianitas e que ele confiava indo para uma batalha contra uma multidão. A Bíblia diz como gafanhotos, né, em multidões, indo para essa batalha com apenas 300 homens, porque agora a vida de Gideão estava transformada. Ele realmente confiava no Deus que o havia chamado, né? Então Deus conduziu Gideão a esse momento, né, no qual toda a confiança humana foi eliminada e o escolhido de Deus demonstrou uma dependência silenciosa e humilde no Deus Supremo, cujos propósitos nunca podem ser frustrados. E nós vamos ver, né, Gideão sendo usado para vencer os midianitas e livrar Israel, né, de todo esse tempo de opressão e miséria que Israel estava vivendo, né, e protagonizando então uma vitória memorável, aonde somente 300 homens, né, foram suficientes para que aquela batalha então fosse vencida. O último juiz que vamos falar hoje é Sansão. A história de Sansão é bem conhecida, né? Sansão foi chamado para livrar Israel, né, das mãos dos filisteus, mas ele é muito conhecido pela história do seu cabelo, né, da sua cabeleira, mas também pelos seus romances desastrosos que acabaram com a sua vida, né? Sansão, ele foi o juiz mais dotado de poder de todos os juízes, né, que tiveram ali em Israel. E a sua força sobrenatural foi dada exatamente para que ele pudesse, então, livrar Israel da mão dos filisteus, né? Embora ele fosse muito poderoso, ele foi o único juiz que fracassou na sua missão. Ele era guiado por suas paixões, né? E ele acabou se distanciando do propósito que Deus tinha, então, para a sua vida, né? E tal como muitos, né, nos nossos dias, né, Sansão perdeu o foco por causa do pecado e o seu fim foi trágico, né? A Bíblia vai contar, então, toda a história de Sansão pra gente, né, desde o nascimento dele, que está lá no capítulo 13, né? Nós vamos ver que ele fez o voto de Nazireu desde o ventre, ele foi escolhido, né, desde o ventre. E esse voto de Nazireu, ele tinha 3 características importantes. A primeira, ele não deveria tomar vinho. A segunda, ele não deveria tocar em cadáveres. E a terceira, ele não deveria cortar o cabelo. Esse voto geralmente era um voto voluntário, mas no caso de Sansão, ele foi feito por seus pais desde o seu ventre, né? Então, nós vamos ver que Sansão, ele nasce, então, né? E quando o Sansão, ele se torna jovem, né? Um pecado que muito atraía Sansão era o seu relacionamento com mulheres, né? Então, nós vamos ver, né, que capítulo 14 fala, né, sobre o casamento de Sansão, mas nós vamos ver que, na verdade, quando Dalila, então, ela entra na vida de Sansão, né, e ela trai, então, Sansão, é que todo o fim trágico de Sansão, então, ele acontece. Então, nós vamos ver
que há uma atração persistente e pecaminosa, né, de Sansão por mulheres, né? E a sua força prodigiosa e a maneira como os filisteus os capturaram se deu exatamente por causa desse pecado. Então, ao contrário de situações anteriores aonde Deus os entregou na mão de Sansão, né, aqui ele não levou a melhor contra os filisteus, né? Deus julgou as suas violações recorrentes da aliança, permitindo que ele fosse capturado pelos inimigos, né? Então ele primeiro violou a questão da bebida, violou também a questão dos cadáveres. A única parte, né, do seu voto que ele ainda não havia então violado foi a questão de cortar o cabelo, né? Mas aí, nesse momento com Dalila, onde ele se deixa envolver por Dalila, e ali então, né, o cabelo dele então é cortado, Deus então permite, então, né, a quebra dessa aliança, e Deus permite que ele seja entregue, então, na mão dos filisteus. E o Espírito de Deus, então, deixou Sansão, e depois que o seu cabelo foi cortado, e tendo permanecido com ele durante todas as suas violações anteriores, ou seja, Deus deu algumas chances a Sansão, mas Sansão, ele não se arrependeu e ele continuou violando, né, a sua aliança com Deus. Então Deus foi paciente com Sansão até que a última prescrição do seu voto foi quebrada, que foi a questão do corte do cabelo, né? E Deus o julgou então de maneira decisiva. Então nós vemos, né, que o Ministério dos Juízes aponta para pelo menos três princípios espirituais muito importantes. Primeiro, quando há quebrantamento sincero, Deus envia livramento para o seu povo. Deus não rejeita um coração quebrantado. E seja quem for o que estiver oprimindo será derrotado. Então, se você se quebrantar diante do Senhor, seja a situação que você esteja vivendo, não conseguirá se manter de pé diante da presença de Deus e ela será derrotada. A segunda, Deus levanta a pessoa certa para fazer a coisa certa no momento certo. Então Deus sabe todas as coisas. Ele diz: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, e são pensamentos de paz e não de mal. E a terceira coisa, a instrumentalidade da nossa vida não nos isenta de prestarmos conta por nossas escolhas erradas. Ou seja, toda escolha errada gera uma consequência para as nossas vidas. Líderes levantados por Deus são agentes de transformação, são usados por Deus para transformar um ambiente ou uma situação, tá? Assim como os juízes representavam a ação de Deus para livrar o seu povo, os líderes do presente são os instrumentos que Deus então usa para conduzir o seu povo ao centro da sua vontade. Por isso, é um perigo muito grande quando não reconhecemos, né, ou identificamos uma liderança levantada por Deus para nos curar e nos conduzir ao futuro que Ele preparou para nós. Algumas pessoas sofrem não por falta de uma providência divina, mas pelo fato de não a reconhecerem. Sempre que um novo juiz era levantado em Israel, a nação o seguia para a mudança. Verifique o instrumento que Deus tem levantado nesse tempo para conduzi-lo à mudança, e siga o teu líder levantado por Jesus para ser um agente de transformação na sua vida. Nós vamos terminar aqui. Na próxima aula vamos falar sobre a necessidade de um rei, e eu tenho certeza que Deus vai completar esta palavra no teu coração. Senhor, obrigada pela tua palavra, que ela possa trazer transformação, Deus, à nossa vida, Pai, em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana abençoada na presença de Deus. Muito obrigada por ter participado aqui conosco.